Aleluia. Eu já quero saudar todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, sem perca de tempo, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu vou ler na minha versão, mas a versão que eu mais gosto é para quem tem a Bíblia NVI. Eu entendi que dentro do contexto da história que nós vamos falar hoje, ela se enquadra melhor na versão. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler as duas versões, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Na versão NVI: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança a um futuro. Aleluia. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Amados, o Senhor já falou tanto essa noite de renovo, de um ano de novidade, de vida, de um ano de vitória. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração vai de encontro a tudo que o Senhor já trabalhou aqui nessa noite, não é diferente. Eu estava na minha casa hoje quando o Senhor me deu esta palavra, e o Senhor falou muito forte comigo, porque Jeremias foi levantado como profeta, e escreve esse texto que nós lemos, esse versículo que nós lemos. Ele escreve uma carta para o povo de Israel, que na ocasião estava cativo, estava refém do povo da Babilônia, vivia mais um período de escravidão, de refém. E eu disse: Senhor, de novo o Senhor quer falar sobre escravidão, sobre estar refém numa situação. E quando eu lia esse texto, este texto fala nessa carta de uma esperança, de um renovo, de uma libertação, de uma promessa, de uma expectativa de um novo para aquele povo que estava refém. É isso que vem trazendo o texto da carta. Então eu disse: Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa noite? E o Senhor disse assim: vamos traçar um paralelo às situações cotidianas, ou seja, do nosso dia a dia, do meu, do seu, dos pastores que aqui estão, dos pastores que chegam do Rio de Janeiro, que nos levam a ficar reféns no dia a dia. Então, lá no livro de Samuel, de 1 Samuel, eu encontro a história de Ana, e que eu quero traçar um paralelo com você dentro do que nós vamos falar hoje. Ana era uma mulher estéril, uma mulher que tinha muito desejo de dar à luz e não podia, de ter um filho, de conceber um filho e não podia. Casada com Eucana, um homem que a amava muito, diz a história. E mesmo assim Ana não conseguia gerar filhos. E a palavra do Senhor nos conta que Eucana tinha uma segunda esposa, chamada Penina, que era uma mulher que a incomodava, que a confrontava, que a irritava, que provocava Ana. Praticamente, eu quero traduzir para você, jogava na cara de Ana que ela era estéril, que ela podia gerar filhos, e que Ana não conseguia gerar filhos. Então eu vejo uma situação na vida de Ana, que Ana vivia um conflito, vivia um trauma, vivia uma frustração de viver um relacionamento abençoado, porque a Bíblia diz e a história nos conta que Eucana amava sua esposa, que ele amava Ana. Então o problema não era no relacionamento, mas ela não conseguia gerar.
E eu comecei a ler o texto e a ler a história e imaginar os sentimentos de Ana, e esses sentimentos tomando conta da vida dela e aprisionando cada dia mais a sua alma, dentro de angústia, dentro de conflitos, dentro de amargura. Porque imagina, Penina, todo o tempo provocando. De um lado, Ana vivia o que eu quero que você entenda. De um lado, Ana vivia uma situação de humilhação pela sua concorrente, vamos dizer assim. De outro lado, o amor intenso de seu esposo, mas uma frustração de não conseguir gerar filhos, frutos para aquela relação. E ainda assim, Ana tinha um segundo dilema, que até mesmo quando ela tentava compartilhar com seu esposo, com Eucana, porque a história nos conta que certa feita ele chega em casa e encontra sua esposa Ana chorando e pergunta: por que você chora tanto? Por que você não quer comer? Por que você não quer beber? Por que tanta amargura? Por que tanta aflição na sua alma? Por que tanta angústia? E ela então resolve desabafar com seu esposo e diz que é porque ela não consegue gerar filhos. E Eucana, com aquela sensibilidade, agora eu vou quebrar o gelo um pouco aqui, tão masculina, pertinente aos homens, ele diz assim: mas o meu amor não é mais importante do que 10 filhos. Ou seja, o amor que eu tenho por você não basta para suprir toda a nossa relação. Por que tanto você faz questão de ter os filhos? Mas Ana tinha traçado dentro dela como um objetivo, como uma situação que precisava ser honrada dentro da sua casa, uma situação que precisava ser resolvida dentro da sua casa, uma promessa que ela queria conquistar, que ela queria poder dizer para todos: eu gerei, eu tenho, eu fiz, eu pude ter. Rabaia. Então eu imagino nas nossas vidas hoje, quantas vezes nós não nos deixamos levar por frustrações que não conseguimos alcançar, de promessas que ainda não conquistamos, que colocamos como objetivos principais da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa vida com Deus. Viemos à igreja para adorar, mas antes de adorar, solicitamos aquilo que fala mais alto dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração, o nosso objetivo principal, ou os nossos propósitos pessoais. Rabaia sodequianda. Então eu já quero que você vá imaginando comigo, dentro dessa história, tudo aquilo que você tem se deixado levar aprisionado pelo sentimento de querer ter e não conseguir, tudo aquilo que tem te escravizado, que tem amarrado os teus pensamentos, e quem tem te deixado, até mesmo tem tirado a tua paz. Porque eu imagino Ana não conseguindo entender aquilo que ela vivia, porque nesse versículo que nós lemos da carta direcionada ao profeta Jeremias, o Senhor diz que tem planos de paz para a minha vida e para a sua. Então como que o Senhor se explica se Ele tem planos de paz para a minha vida e para a sua, se aquilo que no momento para você é paz, que significa realizar os teus sonhos pessoais, os teus projetos pessoais, e você não consegue, e de um lado uma competidora, alguém que te humilha, alguém que te maltrata todo o tempo, alguém que escracha da tua cara todo o tempo, e do outro lado alguém que ainda não compreende as tuas angústias e as tuas aflições. Então essa é a situação na vida de Ana. E quantas vezes a gente fica refém. E eu quero que você pense, o que tem te feito, o que tem te trazido
na presença do Senhor, e que você não tem sentido gerar frutos, que você não tem sentido ver a prosperidade chegando na tua casa, e eu não estou falando de prosperidade financeira, pastora Daniela, eu estou falando de plenitude de vida, de abundância de sentimentos dentro do seu relacionamento conjugal, entre você e os seus filhos, entre a sua geladeira, entre a sua despensa, entre o seu celeiro, entre os seus móveis, entre o seu trabalho, entre o seu ministério. Rabaia sodequianta, ramanto e assaio. Porque toda vez que nós começamos a nos colocar de pé na presença do Senhor, tudo aquilo que a gente vislumbra são os frutos. Não adianta dizer que não. A gente quer ver a prosperidade, a gente quer ver o fruto gerado, a gente quer ver a promessa conquistada. Rabaia sodequianta. E entrava dia e saía dia, entrava ano e saía ano, e nada mudava na vida de Ana. Quem sabe você está vivendo a mesma situação. Acabou 2017, estamos entrando em 2018. Você ouviu o pastor Flávio aqui liberar uma palavra profética de uma novidade de vida para você, que o 1º de janeiro começa hoje, representando a novidade de vida para você. E quem sabe você já deixou até mesmo o adversário trabalhar na sua mente nesse momento, pensando assim: de novo promessa, mas agora já é 29 de janeiro e nada mudou ainda e nada aconteceu. Rabaia sodequianda, rimianto e assaio. Mas um dia Ana precisou ter uma postura diferenciada. Diz a palavra do Senhor que um dia Ana, então, ela entra no templo. Então ela resolve ir orar na presença de Deus. E eu, lendo a história, imaginando Ana, porque a palavra nos conta que Ana, ela gesticulava tanto com a boca, e diz a palavra do Senhor que ela orava no seu coração, as palavras saíam do seu coração. Mas da boca mesmo, o sacerdote, Eli, não conseguia fazer a leitura daquilo que ela orava. Ele só olhava de longe e via que aquela mulher gesticulava sua boca, mas o seu coração se enchia de lágrimas, e ela se derramava na presença do Senhor, e ela chorava. E eu imagino que foi tanta unção, missionária Cecília, que desceu naquele lugar, foi tanta intimidade com Deus, foi tanta lágrima que desceu, foi tanto despedaçar de jugo na vida daquela mulher, que o sacerdote achou até mesmo que ela estava embriagada. Eu imagino uma pessoa, quando ela está embriagada no mundo aí fora, ela está cambaleando, ela perde até mesmo o equilíbrio. Então, se você fizer uma análise de imaginar Ana ajoelhada, falando com Deus e perdendo o equilíbrio, e sabe Deus o que ela estava fazendo? Se ela rolava no chão, a história não fala. Se ela simplesmente batia no chão e só chorava. Mas fato é que quando o Senhor te permite viver uma situação de humilhação, como a missionária Márcia já falou aqui, uma situação de aprisionamento, que te obriga a descer no pó, que te obriga a se recolocar nos pés do Senhor, que te obriga a descer na presença do Deus vivo, que te obriga a se render na presença do Todo-Poderoso. É dessa forma que você tem um encontro com Deus, é um começar a falar com o Senhor, é um começar a cair as escamas dos olhos, é um começar a rasgar a alma na presença do Senhor, é um começar a deixar Deus trabalhar dentro do seu coração, é começar a dizer para Deus: Deus, eu não aguento mais essa aflição que eu vivo, eu não aguento mais essa situação angustiante. Por que que todo mundo conquista? Por que que na vida dos outros as promessas se concluem? Por que que na minha não acontece nada? Por que que não muda nada? Por que que eu não posso? Eu também quero ver na minha acontecer. Rabaia sodequianda. E se aqui há uma dica para você,
considerando que hoje é o primeiro dia que eu quero continuar nessa barca da palavra profética do pastor Flávio, que hoje é o primeiro dia de janeiro de 2018 para a sua vida, o ano de novidade de vida, você tem que primeiro de tudo assumir essa postura como Ana e começar já a se derramar na presença do Senhor e querer entender com o Senhor por que as coisas ainda não estão frutificando na tua vida, por que ainda o milagre não está sendo gerado na sua vida. Rabaia sodequianda, rimianto e sodequianda rabaia. Então Ana fica lá naquele derramar de lágrimas na presença do Senhor, se rasgando o seu coração para o Deus vivo. E a palavra do Senhor diz então que Ana volta para sua casa. E o Senhor, assim que ela encontra com seu esposo e se deita com seu esposo, o Senhor visita sua madre. Então Ana gera a sua promessa. Ana gera Samuel, você não está entendendo, porque se você já tivesse rasgando a sua alma desde já, você já estava tomando posse de Samuel, que você vai sair daqui gerando. Aleluia. Então Ana gera Samuel. Mas olha que curioso, enquanto ela está na presença do Senhor, dentro do templo, e aqui é uma revelação da palavra, ela faz um voto com Deus. Ela faz um voto com Deus que se ela conseguir gerar, se o Senhor visitar ela, se o Senhor lembrar dela, naquilo que é a sua fraqueza, que é a sua limitação, que para ela é motivo de vergonha, então ela vai entregar o menino no tempo certo para ser criado pelo sacerdote no templo a serviço de Deus. Aleluia. Só que mais que um voto, pastora Daniela, o que o Senhor falou comigo hoje, é como que uma pessoa, como que Ana, foi capaz de entender, porque só faz um voto desse, alguém que reconhece que quem está dando e é capaz de dar a promessa foi Deus, não foi o homem. Então Ana estava entendendo que se alguém que deu foi Deus, então eu posso devolver para Deus aquilo que é de Deus. Se foi Deus quem me deu, o plano é dele para a minha vida, é Ele quem controla, é Ele quem me governa, é Ele que tem todo o domínio sobre a minha promessa. Rabaia sou Ramantuia sodequiandarabaia. A promessa é dele, é sobre a sua vida, mas a promessa não é sua, não é você quem faz, é Ele quem faz. O plano é dele, o plano não é seu. É por isso que eu quis começar essa história lendo este versículo, que Ele é quem sabe os planos que Ele tem para a minha vida e para a sua. Rabaia sou. Hoje dormi no Rio de Janeiro como a missionária Ivoneide, mas o Senhor me disse: eu vou te levar para Foz do Iguaçu, porque tenho novas conquistas naquele lugar, tenho novas promessas naquele lugar. E é assim que Deus faz, porque os planos são meus, os planos não são seus. Ramanto e assodequianda. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Ana foi capaz de abrir mão, é o que eu quero que você entenda, daquilo que Deus iria dar para ela, como um passo de fé antes mesmo de conceber. E a pergunta que eu digo para você, que faço para você nessa noite, eu não, o Senhor: você é capaz de devolver para Deus a sua promessa, se Ele te pedir, ainda mesmo antes dele gerar para você? Você é capaz de compreender que o que Ele te dá para administrar não é seu por posse, somente você é um administrador daquilo que Ele te dá para administrar? Rabaia. E agora eu quero entrar.
E isso vai para todas as áreas da nossa vida. A sua casa, você é administrador como sacerdote, mas quem te deu foi o Senhor. O seu trabalho, se o Senhor quiser fechar a porta, Ele te deu, você apenas administra. Ramanto Yasodekianda, Ribial Yasso. Os seus filhos são herança do Senhor, você administra, mas quem te deu foi Ele. Agora eu vou pegar mais firme. O departamento na igreja que você cuida, Ramanto Yasodekianda, você apenas administra, mas ainda a obra é do Senhor, Rabai Yasodekianda. Porque há 1 ano e 4 meses, pastor Ivoneide, eu numa manhã de domingo, que ninguém sabe disso, nem a pastora Daniele, eu botei o pé naquela porta, porque eu tinha a chave da igreja, e segurei naquele corrimão, há 1 ano e 4 meses, e eu vi um profundo sentimento no meu coração, que o Senhor iria me tirar daqui, mas eu não quis acreditar. E eu disse: Senhor, mas eu amo tanto essa obra. Então, pastora Daniele, Deus falou para mim assim: mas você ama mais a obra, ou você ama mais o dono da obra, o Criador? Você está entendendo que o seu coração, ele pode estar envolvido na obra, mas você precisa entender que quem te deu foi Deus, que a sua promessa é de Deus, você não é dono de nada neste lugar. Rabai Yasodekianda. E o resto da história vocês já sabem, Deus levou, Deus trouxe. Era só para vocês entenderem que realmente quando Deus quer fazer e quer te mostrar que Ele é quem controla a sua vida, é Ele quem manda na sua vida, missionária Márcia, Ele faz. Eu e você não temos domínio de nada quando nós erguemos a nossa mão e nos colocamos à disposição do reino de Deus. Aleluia. A hora que o Senhor quiser, Ele vai dizer assim: ei, agora eu quero te mudar desse departamento para esse. Agora eu só quero que você não faça mais nada da obra. Eu só quero você dentro de casa, porque agora é hora de você frutificar lá dentro do seu lar. Se Ele quiser, Ele vai fazer. É Ele quem sabe aonde você precisa gerar. Rabai Yasodekianda. Então, Ana, no momento certo, eu já estou terminando. No momento certo, Ana entrega aquela promessa depois que a criança desmamou, como ela tinha combinado com Deus. Ela entrega a sua promessa para o sacerdote cuidar. Sabe o que acontece comigo e com você quando você se coloca na obediência e na disposição do Senhor controlar a sua vida e entender que os planos que Ele tem para a sua vida são maiores que os meus e os seus? Você prospera, você multiplica. Aquilo que você achou que ia gerar você gera muito mais, porque os filhos de Ana se multiplicaram. A palavra do Senhor nos conta que ela teve 7 filhos. Aquela que não conseguia ter nenhum, que tinha sua madre fechada, teve 7. Rabai Yasodekianda. A prosperidade, os frutos, as bênçãos, o financeiro, em tudo aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor, só vai chegar na sua vida se você primeiro tiver a ousadia e a coragem de deixar o Senhor guiar os seus passos e os meus. Aleluia. É noite de entregar no altar do Senhor tudo aquilo que você pensa que são só os seus planos e os seus sonhos, porque se o Senhor quiser e tomar de você e te devolver, Ele é quem faz, Ele é quem controla, Ele é quem manda, Ele é quem governa. Rabai Yasodekianda. Por isso que eu quis ler na versão do NVI, porque o versículo, o Ministério de Louvor já pode vir vindo, porque o versículo que nós lemos na versão NVI, ele diz assim: ele não lhes causar dano, Ele tem planos de dar-lhes esperança a um futuro, planos de fazê-los prosperar. O Senhor não tem plano de mal para mim e para você.
Ainda que você não entenda que você está passando uma situação, assim como Ana passava, angustiante, que você talvez esteja se questionando por que Deus está permitindo eu viver isso. Essa coisa que está me confrontando, que está me consumindo, está acabando comigo, está me humilhando. Será que você não está pensando assim? Será que você não acha que você é bonzinho demais e está pensando assim, meu Deus, eu não mereço passar por tudo isso? Será que você não está se achando tão precioso? Porque nós temos uma vaidade tão grande que a gente nem imagina dentro de nós. Será que você não está se achando tão precioso, questionando por que eu estou passando por tudo isso? Mas a palavra do Senhor te consola nessa noite e me consola dizendo, não é para o seu mal, não é para o meu mal, não é para o seu mal. Vou repetir, não é para o meu mal, não é para o seu mal, não é para o meu mal. Eu vou repetir até você glorificar, não é para o seu mal, não é para o seu mal. O Senhor está trabalhando, o Senhor está te ensinando, o Senhor está te conduzindo, Rabai, a que anda. Meu Deus, a promessa dele era para que você prospere. Ele tem planos de vitória para você. Ele tem planos de vitória para você. Quando você for capaz de entregar Samuel, porque sem que Ana percebesse, a vontade dela era tanta de gerar Samuel, que isso a deixava refém da sua própria vontade, do seu próprio desejo. E muitas vezes a gente tem vivido assim, só os nossos desejos, e a gente não vê frutificar. Mas o Senhor está querendo dizer para você assim nessa noite, tira o olho de Samuel, ou seja, tira o olho da sua promessa, tira essa ganância pela sua conquista, pela sua promessa, tira o olho de Samuel, deixa, vai fazendo outras coisas, vai se colocando na posição, na hora certa, eu vou gerar Samuel para você, Rabai, não faça de Samuel, meu Deus, algo que você, um objetivo tão forte, tão marcante, tão presente, que você não consegue pensar em mais nada na sua vida, que você fique obcecado, era a palavra que eu queria encontrar. Tem gente que fica obcecado, a sua oração de manhã, de tarde, de noite é a mesma. Eu só quero saber de Samuel, só quero saber de Samuel, só quero saber de Samuel. Cadê Samuel? Eu bato na porta, Samuel não chega. Eu bato na porta, a promessa não se cumpre e nada de Samuel. E Deus está dizendo assim, ei, para esse disco. Para esse disco enguiçado. Só ora nessa noite comigo e diga assim, Senhor, tá bom. Eis aqui o meu Samuel. A obra é sua e eu já entendi que o Senhor tem planos de paz para minha vida e de prosperidade. Faça como Ana. Deixe no altar do Senhor o seu Samuel. Aquilo que está te consumindo. E você vai ver que vai começar a frutificar 3, 4, 5, 6 vezes mais aquilo que hoje te faz refém numa situação.